Tá no ar o primeiro episódio do Fala Xoxota. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Este é um podcast criado para falarmos da saúde da mulher sem tabu, sem limitações, com muita informação de qualidade, com muita diversão, seriedade quando necessário, né? Porque às vezes a gente precisa falar sério, a gente tá aqui para isso também, mas o mais importante é que aqui é um ambiente seguro para que todas as mulheres e pessoas com útero e vagina se sintam confortáveis para falar sobre todos os assuntos que muitas vezes, né, são tidos como tabus. É muito difícil, às vezes, as mulheres falarem sobre o próprio corpo. E o tema de hoje é justamente isso, né? Porque é tão difícil falarmos da própria xoxota. Mas eu vou começar esse episódio de hoje contando para vocês o porquê do nome Fala Xoxota. E sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. Gratidão por cada um de vocês que está aqui ao vivo. Este, com certeza, é o primeiro de muitos episódios que virão para que a gente tenha justamente um espaço para falar à vontade, para que vocês interajam, tirem dúvidas, façam perguntas e vai ficar gravado, né? Todos os episódios vão ficar gravados, vão ficar disponíveis para quem não tá ao vivo assistir depois, na hora que quiser, do jeito que quiser e que achar mais confortável. Eu quero contar para vocês o porquê do Fala Xoxota. Vou voltar lá na minha adolescência e quem estiver aqui presente e sabe que eu vivi a minha adolescência passeando nas férias sempre na praia de Aragarças, Goiás. Em Aragarças, Goiás, acontece a temporada de praia no Rio Araguaia, né? E tem uma praia que é a praia Quarto Crescente, que é em Aragarças, Goiás, e eu fui criada na praia Quarto Crescente. Então, a minha adolescência, infância e adolescência, todas as férias eram esperadas para que pudéssemos ir passar a temporada de praia, né? A praia do Araguaia. E lá, nessa praia Quarto Crescente, tinha uma barraca, aquelas barracas de praia. Lá tinha uma barraca que era a Xoxota Bronzeada. Sim, gente, pensa no nome. Imagina se era ou não sucesso. A Xoxota Bronzeada era a barraca mais divertida, mais animada, com as comidas mais gostosas, com os luais mais tops. Então era a barraca mais frequentada da praia Quarto Crescente de Aragarças, Goiás, e eu amava participar dos luais lá da barraca Xoxota Bronzeada. E aí essa ideia, né, de usar esse nome para o podcast veio dessa barraca das temporadas de praia do Araguaia, porque me remete a essa lembrança boa da adolescência, onde a gente reúne, consegue falar das nossas questões entre a nossa tribo, né, com mais tranquilidade, com mais segurança, mais à vontade. Mas aqui hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, que eu levantei uma enquete essa semana justamente perguntando para as seguidoras lá aqui do Instagram, né, perguntando sobre se elas tinham algum desconforto com a forma ou formato da vulva, né? E nós sabemos que a vulva, vagina, xoxota, pepeca, né? Que são vários nomes que ela recebe. Nós sabemos que tem vários formatos diferentes, né? Assim como os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, né? E todo o nosso corpo, cada pessoa tem um formato diferente. De olho, de nariz, de boca, de orelha, de cabelo. E isso é natural na nossa constituição, na nossa anatomia, e não seria diferente com a nossa querida xoxota. Então, ela também tem suas particularidades, né? E cada mulher tem um formato diferente. E sim, muitas mulheres sentem incômodo, às vezes, com o formato ali da sua região íntima. E o que acontece? Na maioria das vezes a gente é silenciado nesses assuntos. São assuntos que a gente se sente desconfortável de falar. E no consultório, diariamente eu recebo mulheres que me relatam algum desconforto em relação à anatomia, em relação ao formato da sua região íntima, da sua vulva, vagina, né? Enfim. E essa mulher muitas vezes não fala sobre isso, mas ela carrega ali
um desconforto com essa região, com o formato, com as características, né? E por que isso acontece muitas vezes, gente? Porque na nossa realidade cria-se, né, uma imagem, um protótipo ali de uma vulva perfeita, de uma vulva onde os lábios sejam simétricos, de uma vulva que tenha os lábios externos aqui também simétricos, que tenha uma coloração mais clarinha, que seja mais fechadinha, né? São padrões que muitas vezes até mesmo o mercado de pornografia, ele impõe esses padrões de perfeição, né? E que muitas mulheres acabam por se acharem ou acharem a sua vulva estranha, digamos assim, justamente por conhecer apenas esses padrões, né? Esses padrões impostos. E o diferente só é diferente, gente. O diferente não quer dizer que é errado ou que é anormal, né? Então, a primeira coisa importante para que nós mulheres sintamos mais à vontade com relação a isso é entender que o diferente é diferente, mas não é anormal. Então não é porque a sua vulva tem um formato diferente ou porque o seu lábio de um lado é um pouquinho maior, de outro é menor, né? Isso quer dizer que tem algo de errado com você. Não. Né? Cada pessoa tem as suas próprias características, mas é claro, se isso te causa um incômodo, um desconforto a ponto de mexer com a sua autoestima, de te deixar desconfortável na hora de uma relação sexual, ou até mesmo do ponto de vista funcional ali do corpo, alguma dor, algum desconforto, você tem sim que falar sobre isso, você tem sim que buscar algum tratamento estético ali para melhorar o aspecto da sua vulva, porque se te incomoda, isso é sobre você e tá tudo bem. Então, vários assuntos como esses, gente, chega diariamente no consultório, né? Eu separei algumas das perguntas mais comuns que chegam até mim e separei as 4 melhores perguntas lá da caixinha que eu coloquei também pra gente falar aqui no podcast hoje das perguntas mais comuns e que muitas vezes essas mulheres não têm uma abertura, uma liberdade de falar sobre isso, né? A primeira pergunta que eu separei aqui pra vocês é normal uma mulher nunca ter sentido orgasmo depois de anos de casada? E aí? O que vocês me contam, hein? Mulheres aí presentes e para você que vai assistir depois esse programa. É normal uma mulher, mesmo após anos de casada, nunca ter sentido um orgasmo? Primeiro, é difícil falar sobre isso, né? Muitas mulheres nem sabem o que de fato é sentir um orgasmo. E outras, sim, passam anos casadas e nunca sentiram um orgasmo. E é muito difícil, na maioria das vezes, essa mulher falar sobre isso. E por quê? Que é tão difícil a mulher falar sobre a sexualidade? Na maioria das vezes, quando esse tema é abordado, a mulher fica muito desconfortável, né? Até mesmo nas consultas, quando eu pergunto sobre a libido, essa mulher se sente muito desconfortável para falar sobre o desejo sexual, para falar sobre um orgasmo. E por quê que isso acontece? Porque a criação, ela é muito cheia de tabus para a mulher. Enquanto que para o homem é normal, já na adolescência, ele falar sobre a sexualidade, ele falar sobre práticas de masturbação. Isto para a mulher seria um escândalo, né? A mulher, ela sempre é doutrinada desde a infância a sentar com as pernas fechadas, a tomar cuidado, até mesmo pela questão que a gente enfrenta muito forte, né? Ligado à feminilidade, ligado à mulher, a questão dos abusos, né? E aí, às vezes, muitas das nossas avós, as mães, já sofreram algum tipo de abuso, e aí, por isso, tem uma criação, né, muito restritiva, muito punitiva com relação a isso. E essa criação punitiva, restritiva, é um dos maiores motivos da mulher ter essa dificuldade para viver a sua sexualidade. Então são assuntos que a gente precisa tocar neles, que a gente precisa falar sobre eles, né? É compreensível que uma mulher lá, nossa avó, nossa mãe que tenha sido abusada ali na infância, traga consigo esse trauma e tende, né, a passar
esse trauma para as suas gerações. Mas hoje a gente precisa justamente combater tudo isso, né? Combater, inclusive, esse medo que a mulher tem de falar sobre o próprio corpo, né? De falar sobre a sua sexualidade. E nesse ponto da mulher casada há anos, que nunca sentiu ali um orgasmo, tá muito ligado a esse medo, né? A essa característica que essa mulher traz pela criação punitiva, pela criação repressiva. E quando essa mulher chega a se casar e vai viver de fato ali a sua sexualidade, ela não consegue de fato se soltar para viver uma sexualidade mais à vontade, para conhecer o próprio corpo, para se tocar, né, para entender ali as áreas de prazer, para saber o que lhe dá prazer, o que lhe é desconfortável, para falar sobre isso com a parceria. A maioria das mulheres acredita que o sexo é apenas para agradar o parceiro. E sim, gente, ainda hoje, nos dias de hoje, nós ainda temos mulheres que acreditam que a relação sexual é justamente para agradar o parceiro, né? E não para lhe trazer ou despertar prazer. É claro que hoje, com o empoderamento das mulheres, né, a vida mais moderna, hoje as mulheres falam mais sobre essas questões. A gente tem as redes sociais, tem informação, tem muitas sexólogas e pessoas maravilhosas dessa área que trazem o assunto com mais naturalidade, mas ainda assim, para muitas mulheres é um tabu conhecer o próprio corpo, né, entender o que lhe dá prazer e saber falar sobre isso com o seu parceiro e viver essa sexualidade mesmo no casamento, tá? Então essa é a primeira pergunta que mais surgiu, né, e mais interessante lá da caixinha. A segunda pergunta que eu quis trazer para vocês e que realmente também é uma pergunta muito frequente é o porquê, né, que a mulher tem tanta vergonha ou medo do exame ginecológico, né? Por que que tantas mulheres têm tanta vergonha e tanto medo do exame ginecológico, gente? Porque, na maioria das vezes, essa mulher, ao longo da vida, ao longo das consultas que ela frequentou, ginecológicas, ela passou por algum tipo de desconforto, de desrespeito, algum comentário em relação à sua região íntima, algum comentário em relação ao odor, que é o odor característico da região íntima, né? Alguma dor durante o exame, por um exame feito de forma inadequada, por um exame onde não foi respeitado ali o momento da paciente, né? Profissionais que fazem o exame de forma muito grosseira, muito ríspida, sem esperar o tempo do corpo ali da mulher. Então essas mulheres carregam muitos traumas do atendimento ginecológico. É muito comum realmente no consultório, quando a gente vai fazer o exame físico, né? Vai pedir para a paciente vestir a camisola para ser examinada. Essa paciente fica ali numa situação extremamente desconfortável. Ela chega a suar frio, né? Tem algumas que até passa mal mesmo pelo exame ginecológico, gente, porque já foi submetida, né, a algum tipo de desconforto ou trauma. Muito obrigada, Thalita. Thalita tá aqui falando, elogiando a paciência, o profissionalismo. Thalita, minha paciente querida, que prazer que é você estar aqui conosco nesse momento, né? Minhas pacientes especialmente sabem o quanto eu prezo por esse atendimento humanizado, por deixá-las confortável durante o exame ginecológico. A gente conversa bastante antes no consultório, toma sempre um cafezinho, uma água, um docinho ali, até que a gente se solte, até que essa mulher sinta confiança, que ela se sinta segura para que eu possa examiná-la sem causar nenhum desconforto a ela, respeitando o tempo do próprio corpo dela, né? Não é simplesmente você deitar a paciente na maca e introduzir um espéculo vaginal, né, que é este aparelho que muitas mulheres têm pavor e medo. E acreditem, comigo no consultório, esse exame ginecológico é um exame minimamente desconfortável, é um exame que ele é feito com técnica, com segurança, com respeito ao corpo da mulher, justamente para que ela não tenha
traumas, para que ela não tenha medo e para que quando ela precise passar por uma consulta, ela saiba que ali tem uma profissional que vai fazer isso com respeito, com cuidado, com técnica, para que ela não seja traumatizada de nenhuma forma. Então, esse é um ponto também muito importante, porque muitas mulheres são vítimas do câncer de colo uterino justamente por não conseguirem transpor esse medo de um exame ginecológico, né, gente? E isso, sinceramente, não é para acontecer. Então, aqui no Fala Xoxota, nós vamos falar sobre todos esses assuntos que envolvem a saúde da mulher, sobre todos esses assuntos, né, que envolvem os medos, os tabus. Nós vamos falar aqui sobre contracepção. Vão ser temas variados, cada semana nós vamos trazer um tema, vamos falar sobre sintomas de menopausa, perimenopausa, vamos falar sobre a libido, a sexualidade, nós vamos falar aqui sobre corrimento, sobre tipos de corrimento, sobre tratamentos, vamos abordar aqui também, né, questões da ginecologia na adolescência. A adolescência é uma fase inicial de descoberta, né, ali, tanto dos hormônios como da sexualidade, descoberta do próprio corpo, do ciclo menstrual. São tantas novidades que esse adolescente muitas vezes tem tanta dúvida, né? Não tem com quem conversar, não tem um ambiente seguro para falar sobre isso. Às vezes os próprios pais não têm ali uma didática, não se sentem confortáveis ou não conseguem de fato orientar esses adolescentes. Então aqui também vai ser um espaço para que a gente fale, né, desse corpo, dessas mudanças, dessas alterações que acontecem no corpo da mulher na adolescência, para que ela se conheça, para que ela se entenda, porque acredite, muitas mulheres já na vida adulta, em plena idade reprodutiva, não sabem como funciona o próprio corpo, sobre ovulação, sobre período fértil, sobre menstruação, que são assim conhecimentos básicos, né, do funcionamento do nosso corpo, mas que muitas vezes as nossas mães não conseguiram nos falar sobre isso, não conseguiram nos ensinar, às vezes não sabiam nem para elas, né? Então, muitas vezes é realmente uma falha ali na educação, mas é uma falha que acontece porque nem sempre essas mulheres, as nossas mães, as nossas avós, né, elas não recebiam informação e educação sexual. Então, como que iriam transmitir isso aí aos seus filhos, né? E que nós possamos aprender, que nós possamos ensinar aos nossos filhos e que a gente consiga ter uma rede de apoio, né? Que nós mulheres possamos ter uma rede de apoio, que possamos ter aqui esse espaço para trazer todas essas questões, né? Desafios também que a mulher enfrenta durante a gravidez, o puerpério, a amamentação. Então, são muitas fases do corpo da mulher, né? Desde a adolescência, desde a primeira menstruação, até quando essa mulher para de menstruar, que é uma fase totalmente desafiadora também, né, que é a menopausa. Então, são fases da vida da mulher diferentes, cada fase com a sua descoberta, cada fase que merece ali a sua atenção, e nós estaremos aqui toda semana para falar sobre um assunto que diz respeito a tudo isso, que diz respeito à saúde da mulher, e que seja um ambiente aqui confortável, e que seja um local onde você possa aprender sobre o próprio corpo, que você possa tirar as suas dúvidas, que você possa compartilhar, né, com outras pessoas, para que a gente alcance o maior número de mulheres possível. Outra pergunta que chega muito no consultório: se é normal ter corrimento, né? É normal ter corrimento, tanto no consultório como nas redes sociais. É uma pergunta muito frequente sobre corrimento, né? Se é normal a mulher ter corrimento. Então, a gente também vai estar falando sobre os diferentes tipos de corrimento, porque muitas vezes a gente acha que é corrimento ou que é algo patológico, e não, é algo natural do corpo. O corpo tem fluidos, né? Então, a nossa xoxota, ela tem uma lubrificação natural, ela tem uma produção de muco natural ali, que faz parte do próprio corpo, né? A vagina, ela produz fluidos corpóreos, como a saliva, né? A boca produz saliva, os olhos produzem lágrimas, e a vagina, ela produz muco, né? E nem sempre a produção do muco é uma produção patológica, ligada a alguma doença.
Muitas vezes é uma produção natural de muco, porque a vagina ela é autolimpante. Então, também é uma pergunta muito recorrente e frequente. A questão do corrimento. Então, nós vamos falar em alguns episódios também quando se preocupar com o corrimento, quando um corrimento é normal, quando ele não é normal, para que você tenha todo esse conhecimento do próprio corpo, né? Que são conhecimentos básicos, mas que faz toda a diferença para a mulher. Quando a gente conhece o próprio corpo, quando a gente entende o próprio corpo, né? Existe muita dúvida também relacionada, por exemplo, a questão da contracepção, ao anticoncepcional, a quando usar uma pílula do dia seguinte, a quando uma relação sexual desprotegida foi ou não um risco para uma gravidez, quando uma relação sexual pode transmitir ali alguma doença, né? Que é uma relação que ela é sem uso do preservativo, por exemplo. O preservativo, ele é uma fonte, né? É uma maneira, perdão, de proteção das infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós vamos falar sobre todos esses assuntos, né? As ISTs, as mais frequentes, aos tratamentos, ao acesso de tratamentos. A gente vai falar sobre todas essas questões aqui nesse podcast feito, né? Especialmente para que a gente tenha esse espaço, né? E hoje, então, eu quero deixar aqui para vocês as boas-vindas. Eu quero deixar aqui para vocês o convite para que possamos estar juntos aqui toda semana. Hoje a abertura foi para a gente contar um pouquinho da história de por que nasceu esse podcast, de por que surgiu essa necessidade, né, de ver realmente, né, de eu ver realmente o quanto as mulheres buscam por informação, quantas perguntas chegam diariamente nas redes sociais, quantos medos no consultório, quantas dúvidas que essas mulheres carregam e que muitas vezes não tem um espaço, né, para que esse diálogo aconteça, não tem um espaço para que essas orientações aconteçam, ou não tem às vezes um profissional que se dispõe a falar sobre esse assunto abertamente, a falar sobre esse assunto sem tabus, né? Então nós vamos sim falar sobre a xoxota, nós vamos sim falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas inseguranças, nós vamos sim quebrar alguns tabus, né? Vamos sim quebrar tabus, vamos sim expor o que toda mulher precisa para se conhecer melhor, para conhecer o próprio corpo, para se proteger, né? Ah lá, a Thalita tá falando, ó, que vai mandar aqui num grupo só de mulheres. Precisamos nos informar cada vez mais para o nosso bem-estar. Exatamente isso. E a informação, gente, informação salva vidas, né? Muitas mulheres não conseguem, de fato, ter informações básicas de cuidados para que tenham qualidade de vida, né? Para que tenham bem-estar no dia a dia, na rotina. E nós vamos falar aqui sobre uso de absorventes, uso de coletores menstruais. Coletor menstrual, gente, é vida. Quem usa coletor menstrual, acredite, não quer voltar a usar absorvente nunca mais, porque o conforto de um coletor menstrual é simplesmente assim, ó, é incrível. Então, a mulher que usa o coletor menstrual uma vez, ela não quer mais usar absorvente. Nós vamos falar sobre o uso de pomadas vaginais, sobre tratamento de corrimentos. Então, serão muitos assuntos abordados aqui todos os dias. Todos os dias não, perdão, toda semana, né? Todos os dias do episódio. Então, todas as vezes que nós tivermos aqui o nosso podcast, nós estaremos trazendo assuntos sobre contracepção, vamos falar sobre DIU de cobre, sobre DIU hormonal, vamos falar sobre Implanon, vamos falar sobre pílulas, vamos falar sobre injeções. Então, vamos falar de muitos assuntos que você, mulher, precisa ter esse espaço para falar, para tirar dúvidas, para compartilhar também experiências, tá, gente? Então, aqui também vai ser um ambiente pra gente compartilhar muitas experiências aí. Vamos falar sobre alimentação, vamos falar sobre endometriose. Endometriose também é uma doença que acomete muitas mulheres e é muito pouco falado, né? Síndrome dos ovários policísticos, que agora é a síndrome ovariana poliendócrina metabólica, que teve uma alteração também no nome. Enfim, são muitos e muitos assuntos que nós vamos trazer aqui para que você, mulher, conheça mais sobre o seu próprio corpo, para que você, mulher, tire as suas dúvidas e para que você, mulher, se sinta segura
para falar sobre a sua saúde íntima e a sua saúde como um todo, sem vergonha, sem tabu, sem limitações. Serão temas cada vez mais interessantes que nós iremos falar aqui nesse podcast para que você, mulher, tenha mais conhecimento sobre o seu corpo. E convido você para o próximo episódio na semana que vem e vamos anunciar antes o tema para que você participe e vamos sempre deixar uma caixinha de perguntas antes do episódio para que a gente possa interagir melhor, para que eu possa responder às dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Fala Xoxota. Um beijo!